A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 5, Batismo de Fogo, de Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Capítulo 3. Mandrágora, planta da família das solanáceas, herbácea, a caule, de raízes tuberosas que lembram feições humanas e folhas dispostas em forma de roseta. As espécies Mandrágora autumnalis e M. officinalis são cultivadas em pequena escala em Vicovaro, Rovan e Amlak, e raramente crescem em estado selvagem. As bagas verdes tornam-se amarelas e são consumidas acompanhadas de vinagre e pimenta. As folhas podem ser ingeridas em estado cru. A raiz da M, hoje valorizada na medicina e farmácia, antigamente tinha grande papel nas crendices populares, sobretudo entre os povos do norte. Talhavam-se nela figuras humanoides, Aurunic, Auraun, que eram guardadas nas casas como valiosos talismãs. Acreditava-se que protegia das doenças, garantia sorte nos processos, propiciava fertilidade às mulheres e um parto sem complicações. Costumava-se vesti-la de roupa feminina e, na lua nova, providenciava-se outro traje. A raiz de M era comercializada e seu preço chegava a 60 florins. Para esse fim, usavam-se as raízes de Briônia. De acordo com as crendices populares, empregava-se a raiz de M em feitiços e na preparação de elixires, assim como de venenos, uma superstição que voltou na época da caça às bruxas. A acusação de uso mortal da M foi apresentada, entre outros casos, durante o processo de Lucrezia Vigo. A lendária Filipa Alhard também teria utilizado o M na forma de veneno. Effenberg e Talbot, Enciclopédia Maxima Mundi, volume 9. A estrada antiga mudara desde os tempos em que o bruxo a percorrera pela última vez. O caminho formado de placas de basalto, de superfície lisa, construído pelos elfos e anões havia centenas de anos, era agora uma ruína esburacada. Em certos lugares, os buracos eram tão fundos que pareciam pequenos fossos. O passo da marcha diminuiu. A carroça dos anões desviava das concavidades com grande dificuldade, de vez em quando atolando nelas. Zoltán Shivai conhecia o motivo da devastação da estrada. Explicou que depois da última guerra contra Nilfgaard, aumentou a procura de materiais de construção. As pessoas lembraram-se então de que a estrada antiga era uma fonte inesgotável de pedras limadas. Devastavam-na sem piedade e sem moderação, pois era um caminho descuidado que levava a lugar nenhum, localizado numa área deserta, e por isso usado por poucas pessoas, perdendo, aos poucos, sua importância como uma via de transporte. Vocês construíram todas as suas maiores cidades, reclamou o anão,
acompanhado dos estridentes xingamentos proferidos pelo papagaio. Sobre nossas fundações e as dos elfos. Quanto aos castelos e as vilas menores, vocês mesmos fizeram os alicerces, mas ainda levam nossas pedras para revestir as fachadas. E continuam dizendo que é graças a vocês humanos que se dão o progresso e o desenvolvimento. Geralt ficou calado. Mas vocês nem sabem devastar com juízo, continuou Zoltán, comandando mais uma ação de remover a roda da carroça de um buraco. Por que vocês não tiram as pedras aos poucos, começando pelas pontas da estrada? Vocês são como crianças. Em vez de comerem um sonho como se deve, enfiam um dedo no meio do doce, comem um recheio e depois jogam fora o resto porque já perdeu o sabor. Geralt explicou que a geografia política era a culpada de tudo. A ponta ocidental da estrada antiga ficava em Bruges, a oriental em Temeria e o meio em Soden. Assim, cada reinado devastava seu pedaço de acordo com a própria decisão. Em resposta, Zoltán mandou os reis à merda e enumerou as sofisticadas obscenidades às quais se atreveria perante sua política, enquanto o Marechal de Campo Duda emitia suas observações acerca das rainhas-mães. Quanto mais se afastavam, a situação piorava. A comparação a um sonho com recheio proferida por Zoltán não se mostrava fidedigna, pois a estrada se assemelhava cada vez mais com um panetone do qual haviam sido tiradas todas as passas e frutas secas. Parecia que chegava a inevitável hora de a carroça quebrar ou ficar entalada para sempre. No entanto, foram salvos pelo mesmo fator que devastara a estrada. Encontraram um caminho que levava em direção ao sudeste, aplainado e endurecido pelas pesadas carroças que transportavam as pedras de basalto saqueadas. Zoltán se animou e avaliou que por ali certamente chegariam a uma das fortalezas às margens do rio Ina, onde esperava encontrar o exército temeriano. O anão nutria uma fé inabalável de que, assim como na última guerra, o contra-ataque vitorioso dos reinados do norte partiria de Soden, junto ao rio Ina, depois do qual os restos do derrotado e esmagado Nilfgaard recuariam em fuga para outra margem do Jaruga. E realmente a mudança do rumo da marcha os reaproximou da guerra. À noite, de repente, o céu foi iluminado por um clarão de fogo, e de dia viram as colunas de fumaça marcando o horizonte no sul e no leste. Como ainda não tinham certeza de quem era o responsável pelos ataques e pelos incêndios, avançavam com cuidado, enviando Percival Schuttenbach para fazer o reconhecimento das áreas mais afastadas. Uma manhã ficaram surpresos. Foram alcançados por um garanhão castanho sem cavaleiro. A manta verde bordada nilfgaardiana estava coberta de escuras manchas de sangue. Não havia como reconhecer se o sangue era do cavaleiro morto perto da carroça do Ravekar ou se fora derramado posteriormente, quando o cavalo ganhara um novo proprietário. Então, o problema se foi, disse Milva olhando para Geralt. Se realmente era um problema. O verdadeiro problema é que não sabemos quem tirou o cavaleiro da cela, resmungou Zoltán. E se essa pessoa não está seguindo nossos rastros e os de nossa estranha ex-retaguarda? Ele era nilfgaardiano. Geralt cerrou os dentes. Falava quase sem sotaque. Mas os camponeses fugitivos podem tê-lo reconhecido. Milva virou a cabeça. Deveria tê-lo matado naquela vez, bruxo, disse baixinho. Teria uma morte mais leve. Saiu do caixão. Jasquia balançou a cabeça afirmativamente, olhando para Geralt com desdém. Só para apodrecer em algum fosso. Foi assim que se pronunciou o epitáfio para Cahir, o filho de Sielar,
o Nilfgaardiano que fora solto de um caixão e que dizia não ser Nilfgaardiano. Não falaram mais nele. Como Geralt, apesar das várias ameaças, não queria se separar da irrequieta Plotka, Zoltán Chivai montou o cavalo castanho. O anão não conseguia alcançar os estribos com os pés, mas o garanhão era manso e se deixava guiar. À noite o horizonte ainda estava iluminado pelo clarão das chamas. Durante o dia, uma cor cinza esfumaçada cobria o céu, esmaecendo o azul. Em pouco tempo, encontraram casas queimadas, com o fogo ainda se arrastando por vigas e caibros carbonizados. Perto das ruínas em brasa, havia 8 homens esfarrapados e 5 cães. Comiam juntos os restos do cadáver de um cavalo inchado e parcialmente queimado. Quando viram os anões, fugiram assustados. Ficaram apenas um homem e um cão, resistentes a qualquer pavor que pudesse espantá-los do cadáver de costelas expostas. Zoltán e Percival fizeram algumas perguntas ao homem, mas não obtiveram nenhuma informação. O homem apenas choramingava, tremia, encolhia os ombros e engasgava com os restos arrancados dos ossos do cavalo morto. O cão rosnava e mostrava os dentes até a ponta das gengivas. O cadáver exalava um fedor asqueroso. Arriscaram-se e não se desviaram do caminho, que em pouco tempo os levou a mais um vilarejo queimado. Era uma povoação relativamente grande, perto da qual devia ter havido um embate, pois logo atrás das ruínas, que ainda ardiam em brasa, viram um montículo de terra, indicando que alguém tinha sido enterrado ali recentemente. Um pouco mais adiante, na encruzilhada, havia um enorme carvalho carregado de bolotas. E de gente. Precisamos ver isso, decidiu Zoltán Chivai, encerrando a discussão sobre riscos e perigos. Vamos nos aproximar. Para que você quer ver esses homens enforcados, Zoltán? Revoltou-se Jasquier. Para saqueá-los? Vejo daqui que não tem nem sapatos. Imbecil! Não se trata de sapatos, mas da situação militar e do desenrolar dos acontecimentos no teatro das operações militares de guerra. Por que está rindo? Você é poeta, não sabe o que é estratégia. Para sua surpresa, eu sei. E eu lhe digo que você não reconheceria uma estratégia, nem se ela saísse da mata e lhe desse um chute na bunda. É verdade. Essa aí eu não reconheceria, não. Deixo para os anões as estratégias que saem pulando da mata, assim como aquelas penduradas em carvalhos. Zoltán fez um gesto de indiferença com a mão e foi até a árvore. Jasquier, que nunca conseguia conter a curiosidade, fincou as esporas em Pégaso e seguiu o anão a passo lento. Geralt, após um momento de hesitação, juntou-se a eles. Percebeu que Milva estava atrás dele. Os corvos que se alimentavam dos cadáveres não debandaram quando os viram. Grasnando e batendo as asas, alguns voaram em direção à floresta, outros só subiram e pousaram nos galhos mais altos da árvore enorme, observando com grande curiosidade o marechal de Campo Duda, que, no ombro do anão, xingava sordidamente suas mães. O primeiro dos 7 enforcados tinha uma placa no peito com os dizeres: traidor do povo. O segundo, colaborador. O terceiro, denunciador élfico. O quarto, desertor. O quinto corpo era de uma mulher com vestido esfarrapado e ensanguentado, marcada como puta de Nilfgaard. 2 dos enforcados não tinham placa, o que levava a supor que estavam lá por acaso. Bom sinal, alegrou-se Zoltán Chivai, olhando para as placas. Estão vendo? Nosso exército passou por aqui.
Nossos soldados passaram a ofensiva e conseguiram fazer o agressor recuar. E pelo visto tiveram tempo para descansar e se entreter. E o que isso significa para nós? Que a frente de batalha já se deslocou e que o exército temeriano nos separa dos Nilfgaardianos. Estamos seguros. E a fumaça adiante? É nossa gente, declarou o anão com voz firme. Estão queimando os vilarejos que ofereceram hospedagem e comida aos esquilos. Asseguro a vocês que já ultrapassamos a linha de frente. Nessa encruzilhada começa o caminho para o sul, que leva até Armeria, uma fortaleza que fica no ponto em que o Shotla e o Ina se encontram. O caminho parece bom, podemos segui-lo. Não precisamos ter medo dos Nilfgaardianos. Onde há fumaça, há fogo, falou Milva. E onde há fogo, alguém pode se queimar. Parece-me pouco sensato nos dirigirmos para o fogo. É estupidez nos deslocarmos por um caminho no qual a cavalaria pode nos apanhar num instante. É melhor irmos pela floresta. Os temerianos ou o exército de Soden passaram por aqui, insistiu o anão. Já ultrapassamos a linha de frente. Podemos seguir pela estrada de terra batida sem medo. Se encontrarmos algum exército, será nosso amigo. Nós nos arriscaríamos. A arqueira balançou a cabeça. Se você se diz um guerreiro, Zoltán, então deveria saber que Nilfgaard tem o costume de enviar esquadrões de cavalaria para bem longe. Pode ser que os temerianos tenham estado aqui, mas não sabemos o que está à nossa frente. O céu no sul está preto de fumaça e parece que essa sua fortaleza de Armeria arde em chamas. E isso significa que não ultrapassamos a linha da frente. Estamos exatamente nela. Podemos deparar com algum exército, saqueadores, bandos de vagabundos ou esquilos. Vamos até o Shotla, mas pelas trilhas na floresta. Ela tem razão, apoiou a Jasquier. Eu também não estou gostando dessa fumaça. Mesmo que Temeria tenha passado a ofensiva, pode haver esquadrões de Nilfgaard à frente. Os ataques dos negros são de grande alcance. Vêm pela retaguarda, juntam-se aos Scoia'tael, causam estragos e recuam. Eu me lembro do que aconteceu no Alto Soden durante a última guerra. Também acho que deveríamos ir pela floresta, onde estaremos seguros. Eu não estaria tão certo. Geralt apontou para o último enforcado, que, embora estivesse no alto, no lugar dos pés, tinha 2 cotos arranhados por garras, ensanguentados e com os ossos à mostra. Olhem, é obra dos ghouls. Daqueles vampiros comedores de cadáveres? Zoltán Shivai deu um passo para trás e cuspiu. Isso mesmo. À noite, na floresta, precisamos ter cuidado. Puta que pariu! Grazinou o Marechal de Campo Duda. Passarinho, você leu meu pensamento. Zoltán Shivai fez uma careta. Estamos em apuros. O que faremos então? Entraremos na floresta onde há vampiros ou seguiremos pela estrada onde há exércitos e saqueadores? Vamos pela floresta, respondeu Milva, decidida. Quanto mais densa, melhor. Prefiro os ghouls aos humanos. De início caminharam com cuidado, atentos, reagindo a qualquer barulho que ouvissem na mata. Logo, porém, recuperaram a alegria, o bom humor e o passo de antes. Não viram os ghouls nem traços de sua existência. Zoltán brincava dizendo que os vampiros e todos os outros demônios souberam que os exércitos estavam se aproximando e, quando viram os saqueadores ou os voluntários verdenianos em ação, esconderam-se horrorizados nos covis mais profundos e selvagens, onde permaneciam até agora, tremendo e rangendo os dentes. E protegem suas esposas e filhas,
rosnou Milva. Os monstros sabem que um guerreiro em marcha não deixa nem as ovelhas em paz. E, se fosse estendido um vestido num salgueiro, haveria heróis de sobra para cada buraco da árvore. Jasquier, que fazia algum tempo perder o bom humor e a eloquência, afinou o alaúde e começou a compor uma balada adequada sobre os salgueiros, as concavidades nas árvores e os guerreiros lascivos. Os anões, assim como o papagaio, revezavam-se em ajudá-lo com as rimas. Ó! Repetiu Zoltan. O quê? Onde? Perguntou Jasquier, ficando em pé nos estribos e olhando para o barranco na direção apontada pelo anão. Não estou vendo nada. Ó! Não paure como o papagaio. Ó, o quê? O rio, explicou Zoltan com calma. O afluente direito do Shotla chama-se Ó. Ah! Não pode ser. Percival Schuttenbach riu. O rio A deságua no Shotla, a montante do rio, muito longe daqui. Esse aqui não é o A, é o O. O barranco em cujo leito passava o rio com esse nome simples estava coberto de urtigas que ultrapassavam a altura dos anões, cheirava a hortelã e madeira putrificada, e nele ressoava um intenso coachar de sapos. Tinha também encostas íngremes, o que acabou sendo o fator derradeiro para a carroça de Vera Lowenhaupt, que desde o início da viagem ultrapassava com bravura os obstáculos e as fatalidades do destino. No entanto, perdeu no embate com o rio Ó quando se soltou das mãos dos anões que a levavam para baixo, desceu até o fundo do barranco e se despedaçou por completo. Puta que pariu! Grazinou o Marechal de Campo Duda, entrando em harmonia com o grito coletivo de Zoltan e sua companhia. Para dizer a verdade, avaliou Jasquier olhando para os restos do veículo e para os objetos jogados para todos os lados. Acho bom isso ter acontecido. Essa sua carroça maldita só tornava a marcha mais lenta e sempre dava problemas. Pense objetivamente, Zoltan. Até tivemos sorte de ninguém nos ter surpreendido e perseguido. Se tivéssemos precisado fugir às pressas, teríamos deixado a carroça para trás com todos os seus bens, que agora, nessa situação, podem ser salvos. O anão bufou enraivecido e balbuciou algumas palavras para dentro da barba, mas, surpreendentemente, Percival Schuttenbach apoiou o trovador. Entretanto, o gesto de apoio, como notou o bruxo, foi acompanhado de uma série de piscadas de olhos significativas que deveriam ser discretas. Mas a mímica expressiva da pequena face do gnomo excluía qualquer tipo de discrição. O poeta tem razão, repetiu Percival fazendo caretas e piscando. Estamos muito próximos do Shotla e do Ina. À nossa frente está Fencarn, nada mais que áreas desabitadas. Ali teríamos dificuldades com a carroça, e se encontrássemos o exército temeriano à margem do Ina, com nossa carga, enfrentaríamos muitos problemas. Zoltan ficou pensativo, enquanto assoava o nariz. Tudo bem, disse enfim, olhando para os restos da carroça, banhados pela preguiçosa corrente do rio Ó. Vamos nos separar. Munro, Figes, Yazon e Caleb ficam aqui. Os outros prosseguem. Os cavalos vão ter de carregar mais sacos de comida e o equipamento de maior utilidade. Munro, vocês sabem o que fazer? Tem paz? Temos. Lembre-se de não deixar vestígios e marquem bem o local e decorem sua localização exata. Não se preocupe. Vão nos alcançar sem dificuldades.
Zoltán colocou o saco e o cirril no ombro e ajeitou o machadinho preso atrás da cintura. Vamos seguir o curso do O, depois o do Shotla até o Ina. Até breve. Interessante, murmurou Milva para Geralt, quando a companhia enfraquecida seguiu o caminho, despedindo-se com acenos dos 4 anões que ficaram para trás. Estou curiosa. O que há naqueles baús a ponto de ser necessário enterrá-los e marcar o local de sua sepultura? E de um jeito que ninguém de nós o presenciasse. Não é de nosso interesse. Não acho, respondeu Jasquier com voz baixa, guiando Pégaso com cuidado por entre troncos de árvores caídos, que aqueles baús contenham cuecas limpas. Eles nutrem grandes esperanças com essa carga. Conversei com eles o suficiente para avaliar do que se trata e o que os baús podem conter. E o que você acha que podem conter? Seu futuro. O poeta olhou para trás, verificando se alguém estava escutando. Percival é lapidador de gemas e quer ter a própria oficina. Figes e Jason são ferreiros. Falavam de abrir uma ferraria. Caleb Stratton quer se casar e já foi mandado embora uma vez pelos pais da noiva por estar duro. E Zoltán... Pare, Jasquier. Você fofoca como se fosse mulher. Desculpe-me, Milva. Não foi nada. Depois de atravessarem o rio e uma faixa escura e pantanosa de árvores antigas, a mata ficou mais aberta e passaram por clareiras, um bosque de bétulas de baixa altura e prados secos. No entanto, mantinham o passo lento. Seguindo o exemplo de Milva, que logo após a partida pegou uma menina sardenta de tranças e colocou-a em sua cela, Jasquier fez uma criança sentar com ele em Pégaso. Zoltán, por sua vez, acomodou 2 crianças em seu cavalo castanho e caminhava ao lado, segurando as rédeas. Mesmo assim, não conseguiram acelerar o passo, pois as mulheres de Kernov não eram capazes de acompanhá-lo. Anoitecia quando, depois de quase 1 hora dando voltas entre barrancos e ravinas, Zoltán Chivai parou, trocou algumas palavras com Percival Schuttenbach e então se virou para o resto da companhia. Não gritem nem riam de mim, disse. Mas parece que me perdi. Não sei, droga, onde estamos e por onde devemos ir. Não fale besteiras. Jasquier ficou nervoso. O que significa não sei? Estamos, afinal, seguindo o curso do rio. E ali no barranco é seu rio Ó, não é? Estou certo? Está sim, mas repare em que direção ele flui. Droga! Não é possível. É possível, sim, falou Milva com resignação, tirando uma por uma as folhas secas e agulhas de pinheiros dos cabelos da menina sardenta que levava na cela. Ficamos perdidos entre as ravinas. O rio serpeia, faz meandros. Estamos numa curva. Mas é ainda o rio Ó, insistiu Jasquier. Se seguirmos o rio, não nos perderemos. Os rios serpeiam, mas, no final das contas, todos, sem exceção, desaguam em algo. Essa é a ordem do mundo. Não seja tão esperto, bardo. Zoltán franziu o nariz. Cale a boca. Não vê que eu estou pensando? Não vejo. Repito, vamos seguir o curso do rio e então pare, rosnou Milva. Você é burguês. Sua ordem do mundo está cercada por muros. Talvez lá essas suas teorias tenham valor. Olhe em volta! O vale está cheio de barrancos. As encostas são altas e cobertas de mata. Como você quer seguir o curso do rio? Pelas encostas abaixo, para dentro da mata densa e por pântanos depois, de novo para cima, para baixo, para cima, segurando as rédeas?
Depois de atravessar 2 ravinas, você estará tão ofegante que cairá morto no meio da encosta. Jasquier, estamos com mulheres e crianças e daqui a pouco o sol vai se pôr. Reparei nisso. Tudo bem, vou me calar. Vou ouvir as propostas dos experientes seguidores de rastros na floresta. Zoltan Chivai deu um tapa na cabeça do papagaio para que parasse de xingar. Enrolou o dedo numa mecha de sua barba e puxou-a com força. Percival! Temos noção do rumo, mais ou menos. O gnomo olhou para o sol suspenso bem acima das copas das árvores. Então, a primeira proposta é esta. Que se lasque o rio. Vamos retornar, sair das ravinas para o terreno seco e atravessar Fencarne entre os rios até o Xotla. E a segunda proposta? O rio Ó é raso. Embora após as últimas chuvas esteja com mais água do que normalmente, é possível atravessá-lo. Vamos cortar os meandros, entrando no rio toda vez que ele bloquear nossa passagem. Mantendo o rumo segundo a posição do sol, sairemos diretamente no ponto em que o Xotla e o Ina se encontram. Não, disse o bruxo. Sugiro descartar logo a segunda proposta e nem levá-la em consideração. Na outra margem, mais cedo ou mais tarde, vamos deparar com uma das florestas de Machun. São lugares horrendos. Sinceramente, recomendo ficar longe deles. Você conhece, então, aqueles terrenos? Esteve neles antes? Sabe como sair de lá? O bruxo ficou em silêncio por um tempo. Estive ali uma vez, respondeu esfregando a mão na testa. Há 3 anos. Mas entrei pelo lado oposto, pelo leste. Ia em direção a Bruges e queria cortar o caminho. Só que não lembro como consegui sair de lá, pois fui retirado semi-morto numa carroça. O anão fixou os olhos nele por um momento, porém não fez mais perguntas. Retornaram em silêncio. As mulheres de Kernov andavam com dificuldade, cambaleando e apoiando-se em bastões, mas sem reclamar. Milva cavalgava ao lado do bruxo, segurando nos braços a menina de tranças que estava dormindo. Suponho, falou subitamente, que o machucaram lá nas florestas há 3 anos. Algum monstro, presumo. Você tem um ofício muito arriscado. Não nego. Eu sei como foi, gabou-se Jasquier. Você estava ferido, algum mascate o retirou de lá, e depois você encontrou Siren tras rios. Yennefer me contou. Quando ouviu esse nome, Milva deu um leve sorriso. Geralt percebeu e decidiu no próximo acampamento puxar as orelhas de Jasquier pela tagarelice. Entretanto, por sua experiência no convívio com o poeta, tinha certeza de que isso não surtiria efeito, ainda mais levando em conta que provavelmente Jasquier já havia revelado tudo o que sabia. Talvez devêssemos ter ido mesmo para outra margem em direção às florestas, disse a arqueira após um momento. Se naquela vez você encontrou a menina. Os elfos dizem que se voltar a visitar um lugar onde algo aconteceu, então a história pode se repetir. Chamam isso de... droga. Esqueci. Nó do destino? Laço, corrigiu o bruxo. Laço do destino. Jasquier franziu o senho. Poderiam parar de falar em nós ou laços? Uma vez, uma elfa adivinhou que eu ia deixar este mundo cheio de lágrimas no andaime por causa de um mestre nefasto. Não acredito, pois, nesse tipo de profecias baratas, mas há alguns dias sonhei que estavam me enforcando. Acordei todo suado, não consegui engolir a saliva nem respirar.
Por isso não gosto de ouvir quando alguém fala em forcas. Não estou conversando com você, e sim com o bruxo, retrucou Milva. Não ponha os ouvidos em alerta, para que nada de horrendo entre neles. E então, Geralt, o que vai dizer sobre esse laço do destino? Se fôssemos àquelas florestas, talvez o tempo desse uma volta. Foi bom termos recuado, respondeu ele asperamente. Não tenho a menor intenção de repetir o pesadelo. Bem, Zoltán balançou a cabeça afirmativamente e olhou em volta. Percival, você nos guiou até um lugar encantador. Fencarn, murmurou o gnomo, coçando a ponta do longo nariz. O Prado dos Túmulos. Sempre quis saber o porquê desse nome. Agora você já sabe. O extenso vale diante deles estava coberto pela bruma do anoitecer que se estendia até o horizonte feito mar, furada por túmulos milenares e monólitos cobertos de musgos. Algumas das rochas eram massas sólidas sem formato definido. Outras, cortadas de maneira homogênea, haviam sido moldadas na forma de obeliscos e menires. Outras ainda, posicionadas mais próximas do centro dessa floresta de pedras, estavam agrupadas em dólmenes, moledros e cromeleques, dispostos em círculos de modo a impedir qualquer atuação ocasional da natureza. Realmente um lugar encantador, repetiu o anão, para passar a noite. Um cemitério élfico. Se me lembro bem, bruxo, você falou nos ghouls há pouco. Então saiba que eu os sinto entre esses túmulos. Aqui deve haver de tudo. Ghouls, graveirs, vampiros, witches, espíritos de elfos, fantasmas, um leque muito vasto de monstros. Todos estão sentados ali e sabem o que estão sussurrando? Que não precisam sair à procura do jantar, pois ele acabou de chegar sozinho. Talvez seja melhor voltarmos, propôs Jasquier com voz baixa. Talvez seja melhor sair daqui enquanto ainda está claro. Também acho. As mulheres não vão conseguir dar nenhum passo, falou Milva com raiva. As crianças caem dos braços delas. Os cavalos estão cansados. Zoltán, você nos apressava. Dizia para continuarmos andando. Mais meia milha. Repetia, mais 2,5 milhas. Falava. E agora? Mais 5 milhas? Merda! Que se dane o cemitério. Vamos pernoitar aqui mesmo. Concordo, apoiou-a o bruxo, descendo do cavalo. Não entrem em pânico. Nem todas as necrópolis são cheias de monstros e fantasmas. Nunca tinha estado em Fencarn, mas, se fosse um lugar realmente perigoso, teria ouvido falar. Ninguém falou mais, nem o marechal de Campo Duda. As mulheres de Kernov, depois de pegarem seus filhos, sentaram-se bem juntas, silenciosas, visivelmente apavoradas. Percival e Jasquier amarraram os cavalos e deixaram-nos no gramado farto. Geralt, Zoltán e Milva aproximaram-se da beira do prado e ficaram observando o cemitério mergulhado na bruma e na escuridão que se aproximava. Para nosso azar, a lua está cheia, murmurou o anão. Hoje à noite os monstros vão fazer a festa, hein? Estou pressentindo que os demônios vão pegar nossos pés. E o que é aquilo relampejando lá no sul? Não é um clarão de fogo? É sim, confirmou o bruxo. Alguém novamente pôs fogo na casa de outro alguém. Sabe de uma coisa, Zoltán? De alguma forma me sinto mais seguro aqui, em Fencarn.
Eu também vou me sentir assim, mas apenas quando o sol raiar. Se os ghouls nos deixarem ver o alvorecer. Milva revirou a trouxa e sacou um objeto reluzente. Uma ponta de flecha prateada, disse, guardada para uma ocasião como esta. Custou-me 5 coroas no mercado. Bruxo, dá para matar um ghoul com ela? Não acho que aqui haja ghouls. Foi você que falou, bufou Zolan, que o enforcado no carvalho tinha sido atacado pelos ghouls. E onde há um cemitério, há também ghouls. Nem sempre. Acredito em sua palavra. Você é bruxa, especialista, vai nos defender, espero, pois cortou os saqueadores fervorosamente. Os ghouls se defendem e lutam melhor que os saqueadores? Não há comparação. Já lhes pedi que não entrem em pânico. Você acha que é suficiente para matar um vampiro? Milva girou a ponta de flecha entre os dedos e verificou com o polegar se estava afiada. Ou uma assombração? Pode ser que funcione. No meu Sihil, rosnou Zoltan, desembainhando a espada, há um encanto inscrito nas antigas runas dos anões. Se um ghoul se aproximar à distância da lâmina, vai se arrepender. Olhem aqui, ó. Jasquier, que acabara de se juntar a eles, extravasou sua curiosidade. Então, essas são as famosas runas secretas dos anões? O que essa inscrição quer dizer? Fodam-se os filhos da puta! Algo se mexeu entre as pedras, gritou Percival e Chutemba do nada. Um ghoul! Onde? Ali, meteu-se entre as rochas. Vi só um. Deve estar com muita fome para tentar nos comer antes que escureça completamente. O anão cuspiu nas mãos e segurou a empunhadura do Sihil. Daqui a pouco ele vai ver que a gula leva à perdição. Milva, meta uma flecha no cu dele e eu vou arrancar as vísceras. Não vejo nada ali, sibilou Milva, com as remiges da flecha tocando-lhe o queixo. Nenhuma erva está se mexendo entre as pedras. Não foi uma alucinação, gnomo? De jeito nenhum, protestou Percival. Estão vendo aquela pedra que parece uma mesa quebrada? O ghoul se escondeu ali mesmo, atrás dela. Fiquem aqui. Geralt sacou a espada da bainha nas costas num movimento rápido. Vigiem as mulheres e tomem cuidado com os cavalos. Se os ghouls atacarem, os animais vão ficar agitados. Vou lá verificar o que é. Você não vai sozinho, disse Zoltan com firmeza. Ali, na clareira, não o acompanhei porque fiquei com medo da varíola. E depois não consegui dormir por 2 noites de vergonha. Nunca mais. Percival, você está indo para onde? Para a retaguarda? Foi você que viu a assombração, então vá na vanguarda. Não tenha medo, eu vou logo atrás. Entraram com cuidado entre os túmulos, procurando não fazer barulho no mato, que ultrapassava a altura dos joelhos de Geralt e chegava até a cintura do gnomo e do anão. Aproximando-se do dolmen apontado por Percival, separaram-se habilmente, bloqueando as possíveis vias de fuga do ghoul. Mas a estratégia deu em nada. Geralt sabia que ia ser assim. Seu medalhão de bruxo nem tremeu, não sinalizou nada. Não há ninguém aqui, constatou Zoltan olhando em volta. Nem uma única alma viva. Foi uma alucinação, Percival. Um alarme falso. Você nos assustou sem necessidade. Sinceramente, você merece um chute na bunda. Eu o vi. O gnomo ficou com raiva. Eu o vi saltando entre as pedras. Era magro, negro, que nem um cobrador de impostos,
Cale-se, gnomo burro, senão... Que cheiro estranho é esse? Perguntou Geralt de repente. Estão sentindo? É mesmo. O anão farejou como um perdigueiro. Um cheiro esquisito. Ervas. Percival inspirou o ar com seu sensível nariz, de 2 polegadas de comprimento. Absinto, manjericão, sálvia, anis, canela. Diabos, que cheiro é esse? Geralt, os ghouls fedem aqui. A defunto. O bruxo olhou em volta rapidamente, procurando rastros por entre o mato. Depois, a passos bruscos, voltou ao dolmen e bateu levemente em uma das pedras laterais com a superfície lisa da lâmina da espada. Saia, disse entre os dentes. Eu sei que você está aí. Saia já, ou vou enfiar a espada. Um arranhar baixinho soou do vão do dolmen. Saia, repetiu Geralt. Não vamos machucá-lo. Nenhum fio de cabelo cairá de sua cabeça, assegurou Zoltan com voz doce, posicionando o Cyril na direção do buraco e remexendo os olhos ameaçadoramente. Saia! Não tenha medo. Geralt balançou a cabeça e, num gesto firme, mandou que se afastasse. Da cavidade soou mais um arranhar e subiu o cheiro de ervas e especiarias. Após um momento, viram uma cabeça grisalha e, logo depois, um rosto adornado com um nariz adunco, que com certeza não pertencia a um ghoul, mas a um homem esbelto de meia-idade. Percival não errara. O homem realmente lembrava um pouco um cobrador de impostos. Posso sair sem medo? Perguntou, erguendo os olhos escondidos sob as sobrancelhas levemente grisalhas e dirigindo-os para Geralt. Pode. O homem saiu do buraco arrastando-se. Limpou com as mãos a vestimenta negra e uma espécie de avental amarrado na cintura e ajeitou o saco de linho, de onde se soltou mais uma nuvem de cheiros medicinais. Sugiro que guardem as armas, declarou com voz calma, passando os olhos pelos viajantes reunidos em torno dele. Não vão precisar delas. Eu, como podem ver, não carrego nenhuma arma nunca. Tampouco tenho algo que possa ser considerado de grande valor. Chamo-me Emiel Regis. Venho de Diligen. Sou barbeiro cirurgião. Claro. Zoltan Shivar fez uma careta. Barbeiro cirurgião, alquimista ou herbolário. Puxa, sem ofensa, mas esse cheiro de botica é insuportável. Emiel Regis sorriu de maneira esquisita, com os lábios apertados, e abriu as mãos num gesto de desculpa. O cheiro desmascarou, senhor barbeiro cirurgião, disse Geralt, enfiando a espada na bainha. O senhor tinha algum motivo especial para se esconder de nós? Motivo especial? O homem fixou os olhos negros nele. Não. Antes, motivos gerais. Simplesmente fiquei com medo de vocês. Vivemos em tempos difíceis. É verdade, concordou o anão, apontando com o polegar para o clarão que reluzia no horizonte. São tempos difíceis. Suponho que o senhor é um fugitivo como nós. É interessante, porém, que, apesar de estar tão longe de Diligen, sua cidade de origem, o senhor se esconda sozinho aqui entre os túmulos. Mas o destino de cada um é imprevisível, especialmente em tempos difíceis. Nós ficamos com medo do senhor e o senhor de nós. O medo tem olhos grandes. De minha parte, o homem que dizia ser Emiel Regis não tirava os olhos deles. Não há nenhum perigo. Espero que isso seja mútuo. Zoltan deu um largo sorriso.
O senhor acha que somos saqueadores, é isso? Nós, senhor barbeiro cirurgião, também somos fugitivos. Seguimos rumo à fronteira temeriana. Se quiser, pode juntar-se a nós. É mais agradável e seguro viajar em grupo do que sozinho, e nós talvez, em algum momento, precisemos de um médico. Estamos acompanhados de mulheres e crianças. Será que entre essas ervas fedorentas que, pelo que posso sentir, o senhor carrega consigo algum remédio para pés ralados? Talvez eu ache alguma coisa, falou o barbeiro cirurgião com voz baixa. Terei prazer em ajudá-los. Mas, quanto a viajarmos juntos, agradeço a proposta, meus senhores, mas não sou fugitivo. Não fugi de Diligem por causa da guerra. Eu moro aqui. O quê? O anão franziu as sobrancelhas e deu um passo para trás. O senhor mora aqui? No cemitério? No cemitério? Não. Tenho uma choupana perto daqui, além de uma casa e uma loja em Diligem. Todos os anos passo o verão aqui, entre junho e setembro, desde o solstício até o equinócio. Recolho ervas medicinais e raízes, destilo de algumas delas medicamentos e elixires. Mas o senhor sabe da guerra? Geralt não perguntou, afirmou. Embora esteja vivendo como eremita longe do mundo e das pessoas. Quem lhe contou? Os fugitivos que passaram por aqui. A menos de 2 milhas às margens do rio Shotla, há um grande acampamento. Juntaram-se lá algumas centenas de fugitivos, camponeses de Bruges e Soden. E o exército temeriano? Perguntou Zoltán curioso. Movimentou-se? Não tenho nenhuma informação acerca disso. O anão soltou um palavrão e depois olhou para o barbeiro cirurgião. Então o senhor vive aqui tranquilamente, falou de maneira pausada. E à noite passeia por entre os túmulos. Não fica com medo? Medo de quê? Esse senhor aí, Zoltán apontou para Geralt, é bruxo. Há poucos dias viu vestígios de ghouls, comedores de cadáveres, entende? E não é preciso ser bruxo para saber que os ghouls vivem nos cemitérios. Bruxo? O barbeiro cirurgião olhou para Geralt com visível interesse. Matador de monstros. Interessante. O senhor não explicou, senhor bruxo, que esta necrópole tem mais de 500 anos. Os ghouls não são muito exigentes quanto à comida, mas não roem ossos tão antigos. Não há ghouls aqui. Não estou nem um pouco preocupado com isso, respondeu Zoltán Shivai olhando para os lados. Bem, senhor médico, nós o convidamos a ir a nosso acampamento. Temos carne de cavalo fria. O senhor não vai recusar o convite, vai? Regis o encarou por um longo tempo. Obrigado, falou enfim, mas eu tenho uma ideia melhor. Que tal irem à minha choupana? Como ela é pequena, terão de passar a noite ao ar livre. Mas há uma nascente de água ao lado e um fogareiro para esquentar a carne. Aceitamos o convite com alegria. O anão fez uma reverência. Pode ser que aqui não haja ghouls, mas fico angustiado só de pensar em passar a noite neste cemitério. Venha conhecer o resto de nossa companhia. Quando se aproximaram do acampamento, os cavalos relincharam e bateram os cascos no solo. Senhor Regis, vire um pouquinho contra o vento. Zoltán Shivai deu uma olhada enfática no médico.
O cheiro de sálvia assusta os corcéis e me envergonho de admitir que eu o associo ao ato de arrancar os dentes. Geralt, murmurou Zoltan, no mesmo instante em que Emiel Regis desapareceu atrás da cortina pendurada na entrada da choupana. Vamos manter os olhos abertos. Não estou gostando muito desse herbolário fedorento. Há algum motivo específico para isso? Não gosto de gente que passa o verão perto de cemitérios, ainda mais de cemitérios que ficam muito longe de qualquer povoação. Será que em outros lugares mais agradáveis não há ervas? Esse tal Regis me parece um saqueador de túmulos. Os barbeiros cirurgiões, alquimistas e outros parecidos desenterram defuntos nos cemitérios para depois fazer várias experiências com eles. Experiências. Mas para esse tipo de ofício, usam-se cadáveres frescos. Esse cemitério é muito antigo. Verdade. O anão cofiou a barba enquanto observava as mulheres de Kernov preparando-se para deitar debaixo dos azereiros que cresciam em volta da choupana do barbeiro cirurgião. Então será que ele saqueia os tesouros escondidos nos túmulos? Pergunte para ele. Geralt encolheu os ombros. Você aceitou na hora o convite para vir aqui sem refletir. E de repente fica desconfiado como uma solteirona quando lhe tecem elogios. Zoltan parecia desorientado. Você tem um pouquinho de razão, mas gostaria de dar uma olhada no que ele tem nessa choupana, só para ter certeza. Entre lá atrás dele e finja que quer pedir um garfo emprestado. Por que um garfo? Por que não? O anão ficou olhando para ele por uns instantes até tomar uma decisão. A passo rápido, aproximou-se da choupana, bateu no batente e entrou. Finalmente, depois de um bom tempo, apareceu na porta. Geralt, Percival, Jasquier, por favor, venham ver algo interessante. Não demorem, o Sr. Regis está nos convidando. O interior da choupana era escuro, envolto por um cheiro cálido que penetrava as narinas e aturdia, oriundo dos ramos de ervas e raízes pendurados em todas as paredes. Quase não havia móveis, apenas um leito, também coberto de ervas, e uma mesa torta abarrotada de inúmeros frascos de vidro, barro e porcelana. A brasa que ardia no esquisito forno pançudo, cujo formato lembrava uma ampulheta, emitia uma luz fraca que permitia ver tudo isso. Em volta do forno brilhava uma teia de canos de diversos diâmetros, formando arcos e espirais. Embaixo de um deles havia um tonel de madeira, para dentro do qual gotejava um líquido. Quando viu o forno, Percival Schuttenbach arregalou os olhos, ficou boquiaberto, suspirou e depois deu um pulo. "Uhul!" exclamou, não conseguindo disfarçar a admiração. "O que eu estou vendo? Eis um verdadeiro atanor ligado a um alambique, equipado com uma coluna de fracionamento e um condensador de cobre. Belo trabalho. O senhor construiu sozinho?" "Construí, sim", admitiu Emiel Regis com humildade. "Eu produzo elixires, por isso preciso destilar, triar a quintessência, como também..." Interrompeu-se ao ver Zoltan Chivai caçar uma gotícula que caía do cano e, em seguida, lambuzar o dedo. O anão suspirou e, em seu semblante enrubescido, surgiu uma expressão de profundo deleite. Jasquier não aguentou e provou também.
Logo gemeu baixinho. "Ah, que indecência", admitiu, estalando a língua. "Talvez a 6ª ou 7ª até." "Pois é." O barbeiro cirurgião sorriu levemente. "Falei que era um destilado." "Aguardente", corrigiu o Zoltan sutilmente. "E olhem a qualidade. Percival, prove." "Mas não sei nada de química orgânica", respondeu o gnomo distraído, olhando de joelhos para os detalhes da montagem do forno alquímico. "Duvido que eu reconheça os ingredientes." "O destilado é de mandrágora." Regis começou a tirar as dúvidas. "E enriquecido com beladona e massa de fécula fermentada." "Ou seja, mosto?" "Pode chamá-lo assim." "E algum copo que eu possa usar?" "Zoltan, Jasquier." O bruxo cruzou os braços sobre o peito. "Estão surdos. É mandrágora. A aguardente é feita de mandrágora. Deixem esse caldeirão em paz." "Caro Sr. Geralt." O alquimista desencavou uma pequena proveta dentre as retortas e garrafões e limpou-a detalhadamente com um pano. "Não tenha medo. A mandrágora foi seca apropriadamente e as proporções medidas com cuidado e precisão. A cada libra de massa de fécula costumo adicionar apenas 5 onças de mandrágora e só meia dracma de beladona." "Não se trata disso." Zoltan olhou para o bruxo e entendeu imediatamente. Ficou sério e se afastou do forno com cuidado. "Não se trata de quantas dracmas o senhor adiciona, Sr. Regis, mas de quanto custa a dracma de mandrágora. É uma bebida demasiado cara para nós." "Mandrágora", sussurrou Jasquier com admiração, apontando para os bulbos empilhados no canto da choupana, cujo aspecto lembrava pequenas beterrabas sacarina. "Isso é mandrágora? A verdadeira mandrágora?" "Da variedade feminina." O alquimista acenou afirmativamente com a cabeça. "Cresce em grupos concentrados, exatamente no cemitério em que nos conhecemos. Por isso passo o verão aqui." O bruxo olhou para Zoltan de maneira expressiva. O anão piscou o olho. Regis soltou um leve sorriso. "Por favor, senhores, se tiverem vontade, convido-os a degustar. Eu estimo seu tato, mas na atual situação tenho poucas chances de levar os elixires até Dillingen, tomado pela guerra. Isso tudo se desperdiçaria. Então, não falemos em preço. Peço desculpas. Tenho apenas uma vasilha para beber." "É suficiente", murmurou Zoltan, mergulhando a proveta no tonel e enchendo-a com muito cuidado. "A sua saúde, Sr. Regis." "Peço desculpas." O barbeiro cirurgião sorriu de novo. "Provavelmente a qualidade do destilado deixa muito a desejar. Na verdade, é um produto intermediário." "É o melhor produto intermediário que já bebi em toda a minha vida." Zoltan suspirou. "Pegue aqui, poeta." "Nossa! Prove, Geralt." "Dê para o anfitrião." O bruxo curvou-se ligeiramente na direção de Emiel Regis. "E sua boa educação, Jasquier?" "Peço desculpas, senhores." O alquimista curvou-se em resposta. "Mas não faço uso de nenhum tipo de substância estimulante.
A saúde já não é a mesma que antigamente. Tive de renunciar a muitos prazeres. Nem um golinho sequer? É uma questão de princípios, explicou Regis com calma. Nunca quebro os princípios que eu mesmo tracei. Eu o admiro e invejo por isso. Gerald virou a proveta e derramou na boca só um pouquinho da aguardente. Mas, depois de um momento de hesitação, tomou o gole todo. Apenas as lágrimas que lhe escorreram dos olhos o impediram de deleitar-se com o sabor do líquido. Um calor estimulante encheu seu estômago. Vou chamar Milva, ofereceu-se devolvendo a proveta ao anão. Não bebam tudo antes de voltarmos. A arqueira estava sentada perto dos cavalos brincando com a menina sardenta que carregara o dia inteiro na cela. Quando soube da hospitalidade de Regis, deu de ombros, mas não demorou muito para que o bruxo a convencesse. Quando entraram na choupana, o pessoal estava examinando as raízes de mandrágora armazenadas. É a primeira vez que eu as vejo, admitiu Jasquier, apalpando um bulbo com rizomas. Realmente lembra um pouco um ser humano. Distorcido pelo lumbago, constatou Zoltan. E esta é idêntica a uma mulher grávida. E aquela ali, então, desculpe-me, parece duas pessoas transando. Vocês só têm uma coisa na cabeça. Milva virou de uma vez a proveta cheia e tossiu com força na mão fechada. Que diabo! Forte essa aguardente? É mesmo de mandrágora? Ah, então estamos tomando uma bebida mágica? Não é com frequência que se tem esta oportunidade. Obrigada, senhor barbeiro. O prazer é meu. A proveta, reabastecida consecutivamente, rodava por toda a companhia, estimulando o humor, o vigor e a conversa. A mandrágora, da qual até agora eu só tinha ouvido falar, é um legume de grandes poderes mágicos, afirmou Percival Schuttenbach, convicto. Claro, concordou Jasquier. Em seguida tomou outro gole, sacudiu o corpo e começou a falar. Será que há muitas baladas sobre ela? Os feiticeiros usam a mandrágora para preparar elixires, graças aos quais mantêm a eterna juventude. As feiticeiras fazem com a planta um unguento chamado glamarie. Uma feiticeira, depois de passá-lo, fica tão bonita e encantadora que os olhos de quem a vê saltam das órbitas. Vocês devem saber também que a mandrágora é um forte afrodisíaco, usado para a magia do amor, especialmente para quebrar a resistência das moças. Daí ela ser conhecida como alcoviteira, ou seja, faz com que as meninas se entreguem. Babaca, comentou Milva. Eu ouvi falar, disse o gnomo, virando a proveta cheia, que quando se tira a raiz da mandrágora da terra, a planta chora aos prantos como se estivesse viva. Bah! Zoltan encheu a vasilha diretamente do tonel. Se ela apenas chorasse! Dizem que grita de maneira tão horrenda que faz enlouquecer. Mais ainda, lança sortilégios e encantos naqueles que se atrevem a tirá-la da terra. É arriscar a própria vida. Papo furado. Milva retomou a proveta, deu um gole impetuoso e se sacudiu toda. Não é possível que uma planta tenha tanto poder. É verdade mesmo, gritou o anão com ardor. Mas os herbolários sensatos inventaram uma forma de se proteger. Ao encontrar uma mandrágora, é preciso amarrar a ponta de uma corda na raiz e a outra extremidade num cão. Ou num porco, interrompeu o gnomo. Ou num javali, acrescentou Jasquier com seriedade. Que tolice, poeta!
A questão é o cão, porco ou javali arrancar a mandrágora da terra, pois aí a planta lançará os sortilégios ou encantos no animal. Assim o herbolário escondido em segurança na mata sairá ileso dessa operação. Não é, Sr. Regis? Tenho razão? O método é interessante, admitiu o alquimista, sorrindo misteriosamente. Sobretudo pela criatividade. Porém, há uma falha, que é a sua complicação na hora da execução. Em teoria, apenas uma corda seria o suficiente sem o animal. Não acredito que a mandrágora tenha a capacidade de reconhecer quem a puxa. Os sortilégios e os encantos deveriam sempre cair sobre a corda, que, além de tudo, é mais barata e menos complicada de ser manobrada que um cão, sem mencionar um porco ou um javali. O senhor está debochando? Como poderia? Eu disse que admiro a criatividade. No entanto, apesar da crença comum, a mandrágora não tem a capacidade de lançar sortilégios ou encantos. Mas no estado fresco é uma planta altamente tóxica, a tal ponto que até o solo em volta da raiz é tóxico. Ser atingido no rosto ou na mão ferida por algumas gotículas do suco fresco ou aspirar os gases emitidos pela planta podem ter consequências graves. Eu sempre uso luvas e protejo o rosto, o que não significa que tenha algo contra o método da corda. O anão ficou pensativo. E é verdade a história do grito horrendo produzido por uma mandrágora arrancada? A mandrágora não possui cordas vocais, explicou o alquimista com calma. Essa é uma característica de todas as plantas, não é? Entretanto, a toxina emitida pela raiz tem fortes propriedades alucinógenas. Vozes, gritos, sussurros e outros sons não são nada mais que alucinações provocadas pelo sistema nervoso abalado. Esqueci completamente. Jasquier, que acabara de virar a proveta, soltou um arroto abafado. A mandrágora é altamente tóxica. E eu a peguei na mão. E agora estamos bebendo essa substância sem parar. Apenas a raiz fresca da mandrágora é tóxica, acalmou o Regis. Eu seco as minhas e as preparo da maneira adequada. E o destilado é filtrado. Não há motivos para se preocupar. Claro que não há, concordou Zoltan. A aguardente sempre será aguardente. Pode ser produzida até de cicuta, ortiga, escamas de peixe ou cadarços velhos. Passe a proveta, Jasquier, a fila anda. A proveta, sempre cheia, continuou a rodar pela companhia. Todos se sentaram à vontade no chão. O bruxo sibilou e xingou, pois, quando estava se sentando, uma dor penetrou seu joelho. Viu que Regis o observava. É uma ferida recente? Não muito, mas está me incomodando. Você tem algumas ervas capazes de aliviar a dor? Isso depende do tipo de dor. O barbeiro cirurgião sorriu levemente. E de suas causas. Sinto, bruxo, em seu suor um cheiro estranho. Você foi tratado com magia, com enzimas e hormônios mágicos? Deram-me diversos medicamentos. Não tinha a menor ideia de que ainda dava para senti-los em meu suor. Você tem um olfato supersensível, Regis. Todos nós temos algumas qualidades para equilibrar os defeitos. Qual foi a moléstia tratada com a magia?
Meu braço e a cabeça do fêmur estavam quebrados. Há quanto tempo? Há 1 mês e pouco. E você já anda? Incrível. As dríades de Brokilon, não é? Como sabe? Só as dríades conhecem medicamentos capazes de reconstruir o tecido ósseo com tanta rapidez. No dorso de suas mãos vejo pontos escuros, locais penetrados pelas raízes de Coniael e brotos simbióticos de confrei roxo. Apenas as dríades sabem usar Coniael, e o confrei roxo não cresce em nenhum lugar fora de Brokilon. Parabéns. Dedução perfeita. Mas o que me interessa é outra coisa. Meu fêmur e meu antebraço foram quebrados, porém sinto fortes dores no joelho e no cotovelo. Típico. O barbeiro cirurgião balançou a cabeça afirmativamente. A magia das dríades reconstruiu os ossos quebrados, fazendo ao mesmo tempo uma pequena revolução no sistema nervoso periférico. O efeito colateral é sentido com mais força nas articulações. E o que pode me recomendar para aliviar isso? Infelizmente, nada. Ainda por um longo tempo você vai ter a capacidade de prever a chuva com precisão. No inverno as dores serão mais intensas, mas não recomendaria o uso de fortes analgésicos, especialmente narcóticos. Você é bruxo. Em seu caso, é absolutamente desaconselhável. Vou me tratar então com sua mandrágora. Geralt levantou a proveta cheia que Milva acabara de lhe entregar, virando-a de uma vez, e tossiu com tanta força que seus olhos começaram a lacrimejar. Já estou melhor, porra. Não sei. Regis sorriu com os lábios semicerrados. Se você está tratando a doença certa. Lembre-se de que deve tratar as causas, não apenas os sintomas. Não no caso desse bruxo, exclamou Jasquier, já bastante enrubescido, ao ouvir a conversa. Quanto a ele e suas preocupações, esta aguardentezinha vai lhe fazer bem. E a você também. Geralt congelou o poeta com um olhar, especialmente se sua língua ficar presa. Não contaria com isso. O barbeiro cirurgião sorriu de novo. A aguardente contém beladona, muitos alcaloides, entre eles escopolamina. Antes que a mandrágora os derrube, todos, sem exceção, darão uma amostra de eloquência. Uma amostra de quê? Perguntou Percival. Desculpe-me. De expressividade. Vamos usar palavras mais fáceis. Geralt torceu a boca num pseudo-sorriso. Está certo, disse. É fácil pegar manha e começar a usar esse tipo de palavras no dia a dia. As pessoas então tratam seu interlocutor como um bobo arrogante. Ou um alquimista, falou Zoltan Chivai, enchendo a proveta diretamente do tonel. Ou um bruxo, retrucou Jasquier, que ficava lendo para impressionar uma feiticeira, e a melhor maneira de impressionar as feiticeiras, meus senhores, é por meio de bajulação sofisticada. Não é verdade, Geralt? Conte-nos um pouco sobre... Passe sua vez, Jasquier, interrompeu o bruxo friamente. Os alcaloides contidos nessa aguardente estão subindo rápido demais à sua cabeça. Você fala demais. Pare, Geralt! Zoltan fez uma careta. Com esses seus segredos. Jasquier não falou nada de novo.
Você não pode fazer nada com o fato de ser uma lenda viva. As histórias de suas aventuras são encenadas em teatros de marionetes, inclusive a história sobre você e a feiticeira chamada Guinevere. Yennefer, corrigiu Regis com voz baixa. Assisti a um espetáculo desses. Se me lembro bem, uma história sobre a caça a um Jin. Acompanhei essa caça, orgulhou-se Jasquier. Digo a vocês que foi engraçado. Conte para todo mundo. Geralt se levantou, bebericando e exagerando. Eu vou dar uma volta. Nossa! Enervou-se o anão. Não precisa ficar zangado. Você não me entendeu, Zoltan. Vou mijar. Até as lendas vivas precisam aliviar a bexiga. A noite estava muito fria. Os cavalos batiam os cascos, relinchavam e soltavam nuvens de vapor pelas narinas. Iluminada pelo luar, a choupana do barbeiro cirurgião parecia um lugar mágico, exatamente como a casa de uma fada da floresta. O bruxo abotoou as calças. Milva, que havia saído logo depois dele, pigarreou insegura. Sua sombra comprida alcançou a dele. Por que está demorando para voltar? Perguntou. Ficou com raiva deles de verdade? Não, negou. Então por que está aqui sozinho ao luar? Estou contando. Hein? Passaram-se 12 dias desde que saímos de Brokilon. Durante esse tempo, fizemos aproximadamente 60 milhas. Ciri, de acordo com os boatos, está em Nilfgaard, na capital do Império, que fica, segundo estimativas cuidadosas, a aproximadamente 2.500 milhas daqui. Fazendo um cálculo simples, tudo indica que, a esse passo, chegarei lá em 1 ano e 4 meses. O que acha disso? Nada. Milva deu de ombros e pigarreou novamente. Não sei contar tão bem quanto você. Tampouco sei escrever ou ler. Sou uma garota do campo, burra e simples, que não serve de companhia para você, muito menos de amiga para uma conversa. Não fale assim. Mas é verdade. A arqueira virou-se com ímpeto. Por que você falou para mim desses dias e milhas? Para que eu lhe aconselhasse algo, o animasse, afastasse o medo e abafasse o lamento que faz em você se retorcer mais que a dor na perna quebrada? Não sei fazer isso. Você precisa de outra pessoa. Aquela mencionada por Jasquier, sábia e experiente e querida. Jasquier é um falastrão. É, sim, mas às vezes tem razão. Vamos voltar, quero beber um pouco mais. Milva. O quê? Você nunca me falou por que decidiu me acompanhar. Você nunca perguntou? Agora estou perguntando. Agora é tarde demais. Agora nem eu mesma sei por quê. Até que enfim vocês voltaram. Zoltan demonstrou alegria ao vê-los, falando com a voz claramente alterada. Imaginem que nós aqui combinamos que Regis seguirá a viagem conosco. É mesmo? O bruxo olhou atentamente para o barbeiro cirurgião. Qual o motivo dessa decisão brusca? O Sr. Zoltan. Regis não abaixou os olhos. Me convenceu de que minha terra foi envolvida numa guerra muito mais séria do que os relatos dos fugitivos deram a entender. Não considero retornar para lá e permanecer aqui neste ermo. Não parece uma ideia sensata. Tampouco andar numa marcha solitária.
E nós, embora não nos conheça, lhe passamos confiança e segurança. Uma olhada foi suficiente para isso? 2, respondeu o barbeiro cirurgião com um leve sorriso nos lábios. Uma olhada para as mulheres que estão a seus cuidados, a segunda para os filhos delas. Zoltán arrotou alto e arranhou o fundo do tonel com a proveta. As aparências podem enganar, ironizou. Talvez nós queiramos vender essas mulheres como escravas. Percival, faça alguma coisa com este aparelho. Abra a válvula um pouco, ou algo assim. Queremos beber, mas não está saindo quase nada. O condensador não vai aguentar. A bebida sairá quente. Não faz mal. A noite está fria. A aguardente cálida animou a conversa. Jasquier, Zoltán e Percival estavam corados e com a voz bastante alterada. No caso do poeta e do gnomo, já se podia falar de um leve balbuciar. Quando ficaram com fome, passaram a mastigar carne de cavalo fria e a morder radículas de raiz forte, o que os fazia derramar lágrimas, pois a planta era tão forte quanto a bebida. Contudo, incitava a conversa mais ainda. Regis mostrou-se surpreso quando soube que o destino final da peregrinação não era o enclave do maciço de Marrakhan, a antiga e segura sede dos anões. Zoltán, que agora tagarelava mais do que Jasquier, declarou que não ia voltar para Marrakhan de jeito nenhum. Demonstrou também sua aversão à situação lá instalada, especialmente em relação às políticas e ao poder absoluto de Bruverhug, administrador do feudo de Marrakhan e de todos os clãs dos anões. Sapo velho! Gritou e cuspiu para dentro do forno. Você olha para ele e não sabe se está vivo ou empalhado. Quase não se mexe, talvez até seja melhor, porque peida a cada movimento. Não há como entender o que fala, pois a barba colou ao bigode quando os restos da sopa de beterraba secaram. Mas mandem todos e em tudo. Todos têm de obedecer à sua vontade. No entanto, é difícil constatar que as políticas deles sejam ruins, interrompeu Regis. Foi graças às suas ações firmes que os anões se separaram dos elfos e não lutam com os Scoia'tael. E graças a isso os pogroms cessaram e não houve então uma expedição punitiva para Marrakhan. A condescendência nos contatos interpessoais pode dar frutos. Porra nenhuma! Zoltán virou a proveta. No caso dos esquilos, o velho não se preocupava com condescendência, mas com o fato de muitos jovens deixarem o trabalho nas minas e forjas para se juntar aos elfos e aproveitar a liberdade e aventura de machos nos comandos. Quando o fenômeno cresceu até virar um problema, Bruverhug pegou os moleques e colocou-os nos eixos. Cagava para os humanos assassinados pelos esquilos e para as repressões que, em consequência, recaíam sobre os anões, entre elas, esses seus famosos pogroms. Ele não se importava e ainda não se importa com estes últimos, pois considera os anões que vivem nas cidades uns renegados. Quanto ao perigo em forma de expedições punitivas para Marrakhan, meus queridos, não me façam rir. Esse perigo nunca existiu e continuará não existindo porque nenhum dos reis teria coragem de mexer com Marrakhan, nem que fosse com um dedo. Vou lhes dizer mais ainda, nem os Nilfgaardianos, se conseguissem dominar os vales que rodeiam o maciço,
teriam coragem de mexer com Marracan. Sabem por quê? Eu lhes digo, Marracan é aço, e não de um tipo qualquer. Lá há carvão e jazidas de minério de magnetita intocadas por todos os lados e de graça. Em Marracan também há tecnologia, interrompeu Percival Schuttenbach. Siderurgia e metalurgia. Grandes fornalhas, não forninhos de merda. Rodas d'água e martelos a vapor. Pegue aqui, Percival, dê um golinho. Zoltan lhe entregou a proveta que acabara de encher. Senão vai nos entediar com essa sua tecnologia. Todo mundo sabe da tecnologia, mas não que Marracan exporta aço para os reinos, inclusive para Nilfgaard. E se alguém mexer conosco, destruiremos as oficinas e inundaremos as minas. E aí lutem, humanos, mas com paus de carvalho, pederneiras e dentaduras de burro. Você parece estar com muita raiva de Bruverhug e de sua administração em Marracan, reparou o bruxo. Mas de repente começou a se referir a nós. Claro que sim, confirmou o anão com ardor. Há algo que se chama solidariedade, não é? Admito que me sinto um pouco orgulhoso pelo fato de sermos mais inteligentes do que os soberbos dos elfos. Vocês não vão negar, vão? Os elfos fingiram durante algumas centenas de anos que vocês, humanos, nem existiam. Olhavam para o céu, cheiravam as flores, e ao verem um humano, viravam os olhos sarapintados. E quando se deram conta de que aquilo não dava em nada, acordaram e pegaram em armas. Decidiram matar e deixar-se executar. E nós, os anões, nós nos adaptamos. Não deixamos que vocês nos dominassem, nem sonhem com isso. Fomos nós que os dominamos, economicamente. Para dizer a verdade, disse Regis, a adaptação foi mais fácil para vocês do que para os elfos. Os elfos se integram em torno da terra, do território. Vocês se integram em clãs. Onde estiver o clã, estará a pátria. Se por acaso um rei particularmente míope atacasse Marracan, vocês inundariam as minas e, sem dor, se mudariam para outro lugar, para outras montanhas distantes, ou até para as cidades humanas. Claro! Em suas cidades a vida é bastante agradável. Até nos guetos? Jasquier resfolegou depois de tomar um gole da aguardente. O que há de errado nos guetos? Prefiro viver entre os meus. Qual o objetivo da integração? O mais importante é eles nos admitirem nos grêmios. Percival limpou o nariz na manga. Um dia eles vão nos admitir, afirmou o anão convicto. Do contrário, vamos fazer tudo mal feito ou fundar os próprios grêmios para que haja concorrência saudável. Mesmo assim, em Marracan é mais seguro do que nas cidades, observou Regis. As cidades podem ser queimadas a qualquer momento. Seria mais sensato esperar a guerra acabar nas montanhas. Quem quiser que vá até lá. Zoltan mergulhou a proveta no tonel. Eu prefiro a liberdade, e em Marracan não a encontrarei. Vocês nem imaginam como é o poder do velho. Ultimamente ele tem se ocupado da regulamentação dos assuntos por ele chamados de sociais. Para dar um exemplo, é permitido usar suspensórios ou não? Come-se carpa na hora ou se espera até a gelatina endurecer?
Tocar a ocarina faz parte de nossa antiga tradição anã ou é uma influência imoral da podre e decadente cultura humana? Depois de quantos anos é possível solicitar o recurso de uma esposa fixa? Qual das duas mãos se deve usar para limpar a bunda? A que distância de uma mina se pode assobiar? E outros assuntos parecidos com esses. Não, amigos, não volto aos pés do Monte Carvão. Não quero passar a vida num poço de mina. 40 anos lá embaixo, caso não haja uma explosão de metano antes disso. Mas nós já temos outros planos, não é, Percival? Já garantimos nosso futuro. Futuro. O gnome bebeu da proveta cheia, assoou o nariz e fixou no anão os olhos um tanto nebulosos. Não vamos apressar os fatos, Zoltan, porque alguém ainda pode nos pegar e aí o nosso futuro será a forca ou Drakemorg. Cale a boca! Rosnou o anão, ameaçando-o com o olhar. Você está falando demais! Escopolamina, murmurou Regis. O gnomo contava histórias. Milva estava taciturna. Zoltan, esquecendo-se de que já contara a história, falava de Rug, o sapo velho, o administrador de Marrakã. Geralt, esquecendo-se de que já a ouvira, prestava atenção. Regis também escutava e até comentava, desembaraçado pelo fato de ser o único sóbrio entre uma companhia já bastante embriagada. Jasquier dedilhava o alaúde e cantava. É natural que as damas formosas sejam soberbas. Quanto mais altiva a árvore, tanto mais difícil trepá-la. Idiota, comentou Milva. Jasquier não ficou preocupado. Se não for tabacudo com a dama ou árvore consegue lidar, é preciso pegar o machado e com o tormento acabar. O cálice, balbuciou Percival Schuttenbach. O cálice, feito de um único pedaço de opala leitosa, assim enorme, achei-o no cume do Monte Montsalvat. Tinha a borda incrustada de jaspis e a base era feita de ouro. Uma verdadeira maravilha. Não lhe dei mais aguardente, falou Zoltan Chivai. Espere aí. Jasquier ficou curioso, também balbuciando. O que aconteceu com esse cálice lendário? Troquei por uma mula. Precisava de uma mula para levar a carga de corindo e carbono cristalino. Tinha um monte disso aí. A carga era pesada. Não dava para carregar sem uma mula. Que diabos eu ia fazer com esse cálice? Corindo? Carbono cristalino? Vocês o chamam de rubis e diamantes muito úteis. Pois é, para as brocas e limas e para os rolamentos axiais. Havia um monte deles. Você está ouvindo, Geralt? Zoltan acenou com a mão e, embora estivesse sentado, quase caiu por causa do movimento. Ele é pequeno, então ficou bêbado rápido. Sonha com um monte de diamantes. Cuidado, Percival, para que esse sonho não se realize. Pelo menos pela metade. Aquela que não trata dos diamantes. Sonhos, balbuciou Jasquier. E você, Geralt, sonhou mais com Ciri? Regis, você precisa saber que Geralt tem sonhos de premonição.
Ciri é a criança surpresa e Geralt está ligado a ela por laços do destino, por isso a vê em sonhos. Você precisa saber que estamos indo a Nilfgaard para tomar nossa Ciri do Imperador Emir, que a sequestrou. Para a surpresa daquele filho da mãe, nós a tomaremos antes que ele o perceba. Diria mais, rapazes, mas é um segredo horrível, profundo e sombrio. Ninguém pode saber, entendem? Ninguém. Eu não ouvi nada, afirmou Zoltão, olhando para o bruxo impudentemente. Acho que uma bicha cadela entrou em meu ouvido. Essas bichas cadelas são uma verdadeira praga, admitiu Regis, fingindo que estava mexendo na orelha. Estamos indo a Nilfgaard. Jasquier apoiou-se no anão para manter o equilíbrio, o que em certa medida acabou sendo imprudente. Como já falei, um segredo. Um destino secreto. E realmente bem guardado. O barbeiro cirurgião balançou a cabeça olhando para Geralt, que estava pálido de raiva. Analisando o rumo de seu percurso, nem o ser mais desconfiado vai conseguir adivinhar o destino de sua viagem. Milva, o que você tem? Não fale comigo, seu bêbado imbecil. Ele está chorando. Ei, olhem! Vá para o inferno! A arqueira enxugou as lágrimas. Ou eu vou lhe dar um murro entre os olhos, seu poetastro tarado. Zoltão, passe a proveta. Mas ela se perdeu por aí, balbuciou o anão. Está aqui, ó. Obrigado, seu barbeiro. E onde está Chutembá, porra? Saiu já há algum tempo. Jasquier, só queria lhe lembrar de que você me prometeu contar a história da criança surpresa. Calma, Regis. Deixe só eu tomar um golezinho e já vou lhe contar tudo. Sobre Ciri, o bruxo, com detalhes. Filhos da puta, desgraçados! Quieto, anão. Vai acordar as crianças lá fora. Não fique com raiva, arqueira. Pegue, tome um golezinho. Queria que a condessa de Lettenhove me visse agora assim. Jasquier rodou o olhar nebuloso em volta da choupana. Quem? Não importa. Caralho. Essa aguardente solta mesmo a língua. Geralt, quer que eu encha a proveta para você? Geralt? Deixe-o em paz, disse Milva. Deixe-o sonhar. O celeiro, que ficava na parte mais afastada do vilarejo, tremia de música, que os apanhou antes de chegarem lá e os encheu de excitação. Inconscientemente, começaram a se balançar na sela dos cavalos, que iam a passo calmo, primeiro ao ritmo do surdo rufar do tambor e da rabeca, e depois, quando já estavam mais perto, ao compasso da melodia tocada pelas guslas e bombardas. A noite era fria, a lua cheia brilhava, o luar iluminava o celeiro, que resplandecia na luz que rutilava pelas fendas entre as tábuas e parecia um castelo encantado. Das portas do celeiro emanavam sons e brilhos que tremeluziam pelas sombras dos casais que dançavam. Quando entraram, num instante a música silenciou, esvanecendo-se num falso acorde prolongado. Os camponeses suados, envolvidos pelo ritmo, abriram espaço, concentrando-se perto das paredes e pilastras. Ciri, que ia ao lado de Mistel, viu os olhos arregalados de medo das garotas. Notou os olhares duros, implacáveis, prontos para tudo dos homens e rapazes. Ouviu o murmúrio crescer,
até ficar mais alto que o choro das gaitas, que o zumbido dos violinos e das guslas. Sussurro. Ratos. Ratos. Baderneiros. Sem medo, disse Giselier com voz alta, jogando um tilintante saquinho em direção aos músicos emudecidos. Viemos para nos divertir. A festa é para todos, não é? Onde está a cerveja? Kylif sacudiu o outro saquinho de moedas. E onde está a hospitalidade? E por que esse silêncio tão grave? Faísca olhou em volta. Viemos das montanhas participar de uma festa, e não de um enterro. Um dos camponeses tomou coragem e aproximou-se de Giselier com uma caneca de barro cheia de cerveja espumando. Giselier aceitou, curvou-se e bebeu e agradeceu educadamente, como é de bom costume. Algumas pessoas gritaram animadas, porém as demais permaneceram caladas. Ei, companheiros! Gritou Faísca. A vontade de dançar é grande, mas vejo que primeiro é preciso animá-los. Junto a uma parede do celeiro havia uma pesada mesa cheia de utensílios de barro. A elfa bateu palmas e saltou com agilidade sobre o tampo de carvalho. Os camponeses recolheram algumas peças o mais rápido possível e, quanto às que ficaram, Faísca as retirou com um pontapé impetuoso. Ei, senhores músicos! Apoiou os punhos nos quadris e sacudiu os cabelos. Mostrem suas habilidades! Música! Agitada, tamborilou o ritmo com os saltos. O tambor repetiu, a rabeca e a charamela acompanharam. As bombardas e guslas pegaram a melodia, complicando-a rapidamente, fazendo com que Faísca mudasse de ritmo e passo. A elfa, colorida e leve feito borboleta, adaptou-se com facilidade, saltitou. Os camponeses começaram a bater palmas. Falca! Gritou Faísca, semicerrando os olhos alongados pela forte maquiagem. Você é rápida quando maneja a espada. E na dança você consegue me acompanhar? Ciri soltou-se do braço de Mistle, desamarrou o lenço, tirou a boina e o casaquinho. Num pulo, ficou ao lado da elfa, em cima da mesa. Os camponeses gritaram animados. O tambor e a rabeca soaram alto. As gaitas soltaram um gemido prolongado. Músicos, toquem! Gritou Faísca. Sigam o ouvido! E mais ânimo! Pondo as mãos na cintura e arremessando a cabeça para trás com força, a elfa saltitou, remexeu os pés e marcou o ritmo com os saltos num rápido e cadenciado staccato. Ciri, impressionada, repetiu os passos. Faísca riu, pulou, mudou de ritmo. Ciri retirou os cabelos da testa num movimento brusco e repetiu os passos com perfeição. As duas saltitaram simultaneamente como se uma fosse o reflexo da outra. Os camponeses gritavam, batiam palmas. As guslas e os violinos emitiam um som alto, cortando em farrapos o zunir sério e cadenciado da rabeca e o gemido lamentoso das gaitas. As duas dançavam eretas como juncos, tocando-se nos cotovelos, com as mãos na cintura. Os saltos marcavam um ritmo. A mesa tremia e se agitava. A poeira circulava na luz das tochas e lamparinas. Mais rápido! Faísca apressava os músicos. Com ânimo! Isso já não era música. Era loucura. Dance, Falca! Entregue-se! Salto, ponta do sapato, salto, ponta do sapato, salto, escanchar as pernas, pular, mexer os braços, colocar os punhos na cintura, salto, salto. A mesa treme, a luz ondeia, a multidão ondeia, tudo ondeia, todo o celeiro dança, dança, dança. A multidão grita, Giselier grita,
As grita, Mistel ri, bate palmas, todos batem palmas e sapateiam. O celeiro treme, a terra treme, o mundo todo treme. Mundo? Que mundo? Não existe mais mundo. Não há nada, apenas dança. Dança. Salto, ponta do sapato, salto, o cotovelo de Faísca, febre, febre. Tocam só os violinos, as bombardas, a rabeca e as gaitas. O tocador de tambor apenas ergue e abaixa as baquetas. Já não é preciso, elas marcam o ritmo. Faísca e Ciri, seus saltos, a mesa balança e estrondeia, o celeiro balança e estrondeia. O ritmo está dentro delas. A música está dentro delas. Elas são a música. Os cabelos escuros de Faísca dançam sobre sua testa e seus ombros. As cordas das gúzlas emitem um canto febril, ardente, que atinge os registros mais altos. O sangue pulsa nas têmporas. Frenesi. Esquecimento. Sou Falca. Sempre fui Falca. Dance, Faísca! Bata palmas, Mistel! Os violinos e as bombardas encerram a melodia num alto e brusco acorde. Faísca e Ciri marcam o encerramento da dança, batendo os saltos simultaneamente, sem perder o contato dos cotovelos. Ambas tremem, estão ofegantes, molhadas, viram-se de frente uma para a outra e afogam-se num abraço, trocando suor, calor e felicidade. O celeiro explode num grande grito uníssono, num bater de dezenas de palmas. Falca, sua diabólica, diz Faísca, arfando. Quando ficarmos entediadas com a baderna, seguiremos pelo mundo ganhando dinheiro como dançarinas. Ciri também está ofegante. Não consegue falar uma palavra sequer, apenas ri, contorcendo-se toda. Uma lágrima escorre por sua bochecha. De repente, ouve-se um grito na multidão. A confusão. Kalev empurra bruscamente um camponês musculoso e alto. O camponês empurra Kalev. Os dois ficam presos na multidão. Manifestam-se punhos levantados. Riff se aproxima. Um punhal brilha à luz das tochas. Não, parem! O grito de Faísca penetra o estabelecimento. Nada de confusão, é a noite da dança! A elfa pega Ciri pela mão e as duas voam da mesa num pulo para o chão. Que a banda recomece a tocar! Quem quiser mostrar suas habilidades de dança, que venha conosco! Quem vai se atrever? A rabeca emite um zumbido monótono, cortado por um gemido lamentoso das gaitas. E logo em seguida surge um canto delirante das gúzlas. Os camponeses riem, cutucam uns aos outros, tomam coragem. Um rapaz forte de ombros largos captura Faísca para dançar. Outro, mais novo e mais magro, curva-se com hesitação diante de Ciri, que ergue a cabeça com basófia, mas logo em seguida sorri em consentimento. O rapaz põe as mãos na cintura dela. Ciri coloca as suas nos ombros dele. O toque penetra como uma flecha em chamas, enche-a de um desejo pulsante. Músicos, com ânimo! O celeiro treme aos gritos, vibra com o ritmo e a melodia. Ciri está dançando. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.